Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Fim dos Tempos, o primeiro dessa temporada de 2020, que só existe graças aos fiéis colaboradores lá do nosso Apoia-se, que além de contribuírem com o canal, também concorrem aos sorteios de livros sempre que um programa novo vai pro ar. Nesse episódio, bora falar sobre o aumento da tarifa do transporte público, as manifestações contra isso, a relação dessa luta com o ecossocialismo, a escalada global da repressão do dito ativismo climático e mais. Como que os aplicativos de transporte, tipo os Uber da vida, estão ligados com a criminalização da pobreza, com o neoliberalismo e esse, por sua vez, com políticas criminais cada vez mais duras e irracionais. E antes que você me pergunte sobre o juiz de garantias e quando que eu vou gravar um programa falando sobre isso, saiba que eu já falei tudo que eu tenho para falar sobre o juiz de garantias, mas continuo atualizando esse assunto lá no meu Instagram, onde eu deixei um destaque salvo, explicando o que é o juiz de garantias, por que o Freixo votou a favor do pacote anticrime, por que o Moro é contra o juiz de garantias, quais são os desafios para implementar isso, por que o Fux pegou e cagou em cima do juiz de garantias e por que você tem que ter, sobretudo, um olhar crítico sobre esse instituto. Enfim, tudo isso e mais um pouco é só ir lá e assistir no Instagram, beleza? As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira. Viva a Polícia Militar! Esse país é verde e amarelo! Para começar, eu queria fazer uma breve contextualização sobre o tema que eu escolhi para esse programa, porque isso é algo que vai certamente conduzir os rumos desse canal daqui para frente. Como quem acompanha o jornal antijurídico já sabe, a bandeira central por aqui sempre foi o abolicionismo penal, que eu nunca vou deixar de falar, mas tem outra pauta que vai ocupar cada vez mais espaço aqui, que é o ecossocialismo. Esses são dois temas que já têm tudo a ver um com o outro, e essa relação só vai ficar ainda mais intensa em razão do colapso ambiental que a gente está presenciando, que é sem sombra de dúvidas a pauta mais urgente e a que está impondo o prazo mais curto para ser solucionada. E para ser solucionada é preciso uma verdadeira revolução. E o problema é que o capitalismo e o neoliberalismo não vão medir e não estão medindo esforços para usar todo o seu poder e métodos violentos disponíveis para impedir qualquer tipo de mudança. Ainda mais quando o slogan clássico presente em todas as manifestações envolvendo o meio ambiente é "mude o sistema, não mude o clima". E a relação disso com a luta pelo abolicionismo penal é que quanto mais o neoliberalismo se defende, mais ele vai fortalecer o sistema penal. Com as mudanças climáticas se acentuando e cada vez mais colocando em risco a nossa sobrevivência e de todas as espécies da Terra, a luta pela defesa do meio ambiente também vai se intensificar, como já está se intensificando. E esse vai ser, na minha opinião, um dos principais campos de batalha entre o neoliberalismo e o abolicionismo penal. E agora, para te contextualizar ainda mais, o que precisa ficar claro é a relação entre o modelo econômico produtivo e o sistema penal. Essa é uma relação histórica, tá? Todo sistema de produção na história da humanidade buscou descobrir formas de punição que correspondiam às suas relações de produção. Então, por exemplo, quando a gente passou por regimes escravistas, desde a Grécia e Roma antiga, era comum existir como punição a escravidão. Daí, durante o mercantilismo e a expansão marítima em alta, outra punição típica do sistema se torna então o envio ao trabalho forçado nas galés. Também, com a expansão da colonização, outra punição clássica foi o banimento, ou seja, expulsar a pessoa literalmente para o mais longe possível, porque era necessário ocupar esses novos territórios invadidos. E com o início da era industrial, as principais punições se tornam as casas de trabalho e as casas de correção, porque o sistema econômico precisava adestrar a mão de obra recém-chegada do campo para as cidades ao novo modo de produção capitalista. Para quem se interessa sobre como o modelo econômico historicamente se relaciona com o sistema penal e o tipo de punição de cada época, eu recomendo um podcast que eu gravei por História Liberta, falando justamente sobre isso. E também recomendo esse livro aqui, ó,
Punição e estrutura social, um clássico dos clássicos, essencial, uma leitura indispensável sobre esse assunto. Voltando ao assunto, no final dos anos 70 começa uma clara mudança nas políticas criminais. Conforme a ideologia do neoliberalismo avança pelo mundo, a gente vai sendo submetido ao livre mercado e à celebração absoluta da responsabilidade individual. E isso que é importante você ter em mente. No neoliberalismo, o individualismo é elevado à sua potência máxima. Daí, quanto mais o individualismo é exaltado, mais o sistema penal passa a defender que os crimes são cometidos em função unicamente de escolhas racionais individuais, a partir do risco e ou da recompensa que estão envolvidos no crime que a pessoa está pensando em praticar. Então, para evitar a criminalidade e fazer você racionalmente desistir de cometer um crime, o sistema busca apenas cada vez mais duras, mais construção de presídios e mais polícia na rua. Essa é basicamente a fórmula mágica neoliberal que eles acreditam que fará você pensar 2 vezes antes de cometer um crime. E aqui você pode estar se perguntando, ué, mas cometer um crime é uma escolha racional, não é? A maioria das pessoas não está absolutamente fora de si na hora de cometer um crime. Elas pensam, planejam, fogem, enfim, não é algo irracional. O que tem de distorcido nessa concepção é o seguinte: até antes do neoliberalismo, o entendimento padrãozão era de que o crime não deriva de uma mera decisão pessoal de cada um, mas que ele tem inúmeras causas em outros fatos sociais. Quem surgiu com essa noção foi um tal de Émile Durkheim, conhecido simplesmente como o pai da sociologia. Na visão dele, como o crime constitui um fato social, você nunca vai encontrar a causa para esse fato social em circunstâncias individuais, que é justamente o que acontece no neoliberalismo. Então o que você precisa levar desse programa é que a ideologia neoliberal ela é foda em 2 sentidos. Primeiro porque retira do Estado o papel de redistribuir a riqueza. Agora é cada um por si, meritocracia, empreendedorismo, coaching quântico, é a lei do mais forte. Para o neoliberalismo, cada um é plenamente capaz de trabalhar e garantir seu próprio bem-estar independente de qualquer coisa. E quanto mais essa ideologia gera exclusão, mais o sistema penal aumenta seu controle e suas formas de repressão. No neoliberalismo, a equação é bem clara. Quanto menos regulação econômica do Estado, mais o sistema penal se torna central para a prevenção da criminalidade. A ideologia neoliberal liga o foda-se para o papel do Estado na redução das desigualdades. Nisso, o Estado deve ser mínimo. Agora, em se tratando de sistema penal, o Estado precisa ser máximo. Portanto, se você é de esquerda, se você é anticapitalista, mas defende o aumento do poder punitivo, saiba que você está reforçando o modelo neoliberal. Ou seja, você está errando feio. E bom, eu nem preciso dizer que reforçar o modelo neoliberal certamente não é uma boa ideia. Ainda mais, como eu já disse, em se tratando de um cenário de colapso ambiental, onde qualquer forma de defesa do meio ambiente está entrando cada vez mais a nível mundial na mira das legislações antiprotesto. Isso já está acontecendo na Alemanha, na França, na Inglaterra com o Extinction Rebellion, nos Estados Unidos se acentuou mais, desde Standing Rock e agora com as estrelas do cinema Jane Fonda e Joaquin Phoenix, mas principalmente na Austrália, com os protestos para o governo declarar emergência climática em razão dos incêndios que já mataram aproximadamente 1 bilhão de animais e devastaram o equivalente a 2 Bélgicas. E bom lembrar que no ápice dessa catástrofe, o primeiro-ministro australiano tirou férias no Havaí e quando retornou, continuou negando a relação cientificamente confirmada entre o uso do carvão e as mudanças climáticas. Isso porque a Austrália é o maior exportador de carvão do mundo e ainda obtém 1/3 de toda a sua eletricidade de termoelétricas a carvão, o que faz dela uma das maiores emissoras de gás carbônico per capita do planeta. Enfim, todas essas leis anti-protesto que estão brotando por aí servem a um propósito bem claro. Além de fortalecer cada vez mais o estado policial que a gente vive, elas funcionam como um teatro político
para esconder todas as omissões dos governos quanto ao combate às mudanças climáticas. No Brasil, a gente começou o ano com as manifestações do MPL contra o aumento das tarifas do transporte público, que já foram reajustadas em diversas capitais. Boa Vista, Brasília, Macapá, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte e Campo Grande. E daqui é importante enfatizar como que a luta por transporte público é também uma luta ecossocialista, por diversas razões. Desde reorganizar a vida urbana, porque afinal de contas transporte não é apenas transporte. É também como o capitalismo molda as relações espaciais entre as classes. Mas para além disso, é uma discussão também sobre o tipo de transporte que queremos, socialista, sustentável, internacionalista, e a forma como vamos implementá-lo, tipo, sem pedir socorro a bancos, sem repartir entre todos dívidas que são privadas, sem instituir regimes de austeridade e coisas do tipo. Com medo de um novo histórico, junho de 2013, versão 2020, governadores e prefeitos têm reprimido esses protestos e buscando se legitimar com um discurso de combate ao vandalismo e combate à violência. Só um parênteses, porque aqui entra uma reflexão importante sobre o que é combate à violência em um contexto de movimentos sociais e manifestações. Principalmente porque os políticos e governantes sempre vendem um discurso binário entre violência e não violência, ignorando completamente o fato de que dentro de um mesmo movimento social podem coexistir partes violentas e partes não violentas. E existem também, por exemplo, pessoas que rejeitam a violência, mas não consideram violência o ato de atirar pedras, desobedecer à polícia ou resistir às prisões. Inclusive, muitos movimentos sociais históricos, classificados como não violentos, fizeram uso de todas essas táticas. Então, para fechar esse parênteses, é sempre importante contestar o que está sendo considerado violência, sobretudo quando a definição do conceito está partindo daqueles que querem se manter no poder e que, para isso, historicamente, sempre foram violentos. Agora, para adentrar no assunto neoliberalismo e aplicativos de transporte, a onda é a seguinte. Não sei se você já sabia, mas esses aplicativos tipo Uber e 99 da vida, eles classificam determinados bairros da cidade, bairros pobres, é claro, como zonas de risco. Ou seja, regiões que representam perigo. Com base nisso, o motorista pode aceitar ou recusar a viagem. Aqui em São Paulo, por exemplo, é basicamente toda a periferia, além de Paraisópolis e Heliópolis. E isso nos leva de volta a um tema que eu sempre abordo de diferentes formas aqui no canal, que é a criminalização da pobreza. Ou especificamente, nesse caso, a estigmatização de determinadas comunidades por meio desses aplicativos que reforçam presunções e estereótipos de criminalidade, associando isso exclusivamente a bairros pobres e com populações majoritariamente negras. A grande ironia disso tudo, para dizer o mínimo, é que essas são empresas bem características do neoliberalismo, que surgem e só existem graças à flexibilização das leis trabalhistas e uma crescente onda mundial de precarização da mão de obra de serviços. São aplicativos que nascem com a promessa de converterem direitos públicos, nesse caso transporte, em serviços realmente eficientes e baratos, só que proporcionados pelo setor privado e sem nenhuma garantia em troca. Uma pessoa meio distraída pode até pensar, mas é ok, porque afinal onde eu moro o transporte público é uma merda mesmo e pegar um Uber às vezes vale mais a pena e pode até ficar mais em conta. O problema é justamente que quem mais precisa do transporte público, e pode incluir aí justamente as áreas designadas como de risco por esses aplicativos, ficam de fora das soluções neoliberais e ainda apanham em triplo. Porque além de ficarem de fora da cobertura desses aplicativos e terem seus territórios estigmatizados, essas pessoas ainda vão arcar com o aumento das tarifas de ônibus e, se porventura conseguirem um Uber da vida, ainda vão pagar mais caro, porque como poucos motoristas circulam naquela região, a tarifa fica dinâmica, que é quando o preço sobe conforme a demanda. E o resumo da ópera, que eu espero que tenha ficado claro, é essa relação umbilical entre o neoliberalismo e um sistema penal cada vez mais punitivista. E agora, com a
crise climática dada, já de forma incontestável e praticamente irreversível, ela se torna a principal oportunidade para partidos e movimentos sociais apresentarem alternativas radicais de governo e de modelos econômicos. A sobrevivência do planeta depende agora de acabar com tudo aquilo que o neoliberalismo mais exalta: a competição, a sociedade do consumo, o individualismo, a propriedade privada e um produtivismo que não leva em conta as necessidades do povo e nem as capacidades da natureza. Para se ter uma ideia, nas últimas semanas teve até Paulo Guedes no Fórum Econômico Mundial na Suíça declarando que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Quer dizer, não é o neoliberalismo o pior inimigo do meio ambiente, não é o neoliberalismo o pior inimigo da pobreza. É a pobreza o pior inimigo do meio ambiente. O neoliberalismo, coitado, ele é na verdade uma vítima, tanto da pobreza como do meio ambiente. E também, o mais importante, a gente não esquecer que nas raízes da crise climática existe mais do que o meio ambiente. Existem incontáveis formas de opressão, exploração e violência que desde a colonização possibilitaram a implementação do capitalismo como a gente conhece hoje. E como se sabe, tudo que se conquista com violência será defendido com violência. E como sempre, antes de me despedir, queria agradecer todos os apoiadores do canal e convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, indicar para os seus amigos, seguir a gente no Instagram e comunicar que o livro que a gente vai sortear nesse programa é o livro que eu indiquei, que é esse aqui: Punição e Estrutura Social, Instituto Carioca de Criminologia, editora Revan. A gente vai fazer o sorteio e vai publicar no Instagram, beleza? Mas você não precisa acompanhar o Instagram para saber o sorteio, porque eu vou mandar um e-mail pro vencedor. É isso aí, valeu, falou, até semana que vem.